Feche os olhos por um instante e permita que sua imaginação o transporte para o coração de uma celebração apoteótica, um torrente de alegria que o envolve como uma onda sonora, fazendo-o vibrar com a energia do momento. Sinta a ressonância profunda da música ancestral, melodias que foram transmitidas de geração em geração, enchendo o ar com uma atmosfera de expectativa e júbilo. Ouça os cânticos fervorosos que se elevam ao céu como um clamor unificado, expressões de fé e esperança que emanam das profundezas da alma de milhares de pessoas. Observe uma multidão imensa, um mar de rostos radiantes iluminados pela emoção, vestidos com suas melhores roupas, adornados com flores e ramos, unidos pela euforia de um momento transcendental. A transferência do objeto mais sagrado de sua fé, a Arca da Aliança, venerada durante gerações como símbolo tangível da presença de Deus, o lembrete constante de seu pacto inquebrantável com seu povo escolhido. Mas, de repente, como um relâmpago em um céu claro, a algazarra congela no tempo, a música silencia abruptamente, como se uma mão invisível tivesse parado o próprio batimento do universo. Um homem, movido por uma intenção que à primeira vista parece nobre e protetora, um impulso humano de evitar o que considera um sacrilégio, estende sua mão com a urgência do momento e toca aquilo que, sob nenhuma circunstância, sob nenhuma lei divina ou terrena, deveria ser tocado por mãos não santificadas. E no mesmo instante, cai fulminado, sem vida. Esta não é uma lenda sombria transmitida de boca em boca, mas a impactante história real de Uzá, um evento que nos convida a refletir profundamente sobre a natureza insondável da santidade divina e a resposta, muitas vezes imperfeita e cheia de limitações, do ser humano diante dela. Você já se perguntou por que um ato aparentemente bom, nascido de uma reação instintiva e protetora, teve uma consequência tão terrível, tão imediata e definitiva? Foi acaso um castigo desmedido, um exercício de poder absoluto e incompreensível para nossa limitada razão, ou encerra uma lição crucial sobre o respeito ao divino, aquilo que transcende nossa compreensão e merece nossa máxima reverência, mesmo quando nossas intenções são puras? Hoje, em O Segredo de Deus, exploraremos a colisão entre a santidade de Deus e as intenções humanas, adentrando-nos nos detalhes deste relato bíblico para compreender seu profundo significado e as implicações que ele tem para nossa própria fé. Prepare-se para descobrir o mistério de Uzá e o poder oculto da Arca da Aliança, um símbolo que representava muito mais do que um simples objeto de ouro e madeira, era a própria presença de Deus no meio de seu povo. Para entender a transcendência do incidente de Uzá, devemos situar-nos firmemente em seu contexto histórico e espiritual, viajando mentalmente para a época do rei Davi, um período crucial na história de Israel. Esse relato encontra-se cuidadosamente preservado nas páginas de 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13, oferecendo-nos duas perspectivas ligeiramente diferentes, mas complementares, do mesmo evento. O rei Davi, após superar inúmeros desafios, unificar as tribos de Israel e consolidar seu reinado sobre a nação, buscava estabelecer Jerusalém não apenas como a capital política e administrativa, mas também como o centro espiritual e religioso de seu reino, transferindo para lá a Arca do Pacto, o objeto mais sagrado de sua fé. Jerusalém, embora recém-estabelecida como capital e ainda em processo de consolidação, carecia de um templo majestoso e permanente dedicado à presença de Deus. Davi, com um coração cheio de devoção e um profundo desejo de honrar a Yahvé, ansiava que Jerusalém se tornasse o coração pulsante do culto ao Deus de Israel, o lugar onde sua presença se manifestaria de maneira especial e onde todo o povo pudesse ir para encontrar-se com seu Criador. A Arca do Pacto era muito mais do que um simples objeto religioso ou uma relíquia histórica. Simbolizava de maneira tangível a própria presença de Deus entre seu povo, a manifestação física de sua aliança sagrada com Israel, o testemunho de sua fidelidade e poder. Continha elementos de profunda significação histórica e espiritual que constantemente lembravam a relação única entre Deus e seu povo. As tábuas de pedra gravadas com os 10 mandamentos, a essência mesma da lei divina entregue a Moisés no Monte Sinai, a base moral e ética da nação. A vara de Arão,
que milagrosamente havia florescido como sinal inequívoco da escolha divina do sacerdócio levítico e da autoridade de Arão como sumo sacerdote, e uma porção do maná, o alimento celestial com o qual Deus sustentou de maneira sobrenatural os israelitas durante sua longa e árdua travessia de 40 anos pelo deserto, um lembrete constante de sua provisão, cuidado e fidelidade. Dada sua natureza intrinsecamente sagrada e o conteúdo divino que abrigava, a santidade da arca era tal que as instruções divinas eram inequívocas e detalhadas. Apenas os sacerdotes levitas, especificamente consagrados e separados para esse propósito sagrado, podiam tocá-la, e deviam fazê-lo seguindo estritas regras e rituais de purificação, reconhecendo a imensidão de sua santidade e aproximando-se com temor reverente. Durante aproximadamente 2 décadas, a arca permaneceu em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Com o tempo, é possível que a familiaridade com sua presença tivesse diminuído em alguns o temor reverente e a consciência de sua absoluta santidade. A transferência para Jerusalém era, portanto, um evento espiritual crucial que exigia extremo cuidado, planejamento e, sobretudo, uma obediência estrita e meticulosa às instruções divinas estabelecidas na lei de Moisés para seu manuseio e transporte, lembrando que a forma como se honra a Deus é tão importante quanto a intenção de honrá-lo. Davi, impulsionado por um fervor religioso genuíno e com as melhores intenções em seu coração, ansiando pela bênção de Deus sobre seu reinado e seu povo, organizou uma impressionante procissão de 30.000 homens, uma mostra da importância que dava a esse evento transcendental. A celebração incluía música vibrante interpretada com uma variedade de instrumentos musicais, incluindo harpas melódicas, liras ressoantes, símbolos brilhantes que colidiam em celebração e trombetas que proclamavam a glória de Deus aos 4 ventos, criando uma atmosfera de expectativa e júbilo celestial. Cânticos de louvor e adoração elevavam-se ao céu como uma oferenda unificada, expressões de fé e gratidão que emanavam das profundezas do coração de cada israelita, e danças cheias de fervor religioso e alegria transbordante, expressões de um coração agradecido e expectante ante a promessa da presença renovada de Deus no meio deles. No entanto, no meio de toda essa celebração e entusiasmo, em um ato que parecia prático e lógico de uma perspectiva humana, mas que ignorava a lei divina, foi cometido um erro fundamental desde o início da empreitada, um erro que teria consequências trágicas e inesperadas. A arca, o símbolo tangível da presença divina, foi colocada sobre um carro novo, puxado por bois, uma prática comum e aceita entre as nações vizinhas para o transporte de objetos pesados, mas que, neste caso específico, representava uma clara desobediência às instruções específicas que Deus havia dado para o manejo da arca. Essa ação, embora à primeira vista pudesse parecer uma forma prática, segura e até respeitosa de transportar um objeto tão venerado e pesado, revelava uma falta de compreensão da singularidade da arca e das instruções específicas que Deus havia dado para seu manejo. Representava um desvio significativo e direto das instruções explícitas que Deus mesmo havia dado na Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que continham a lei e os ensinamentos fundamentais para o povo de Israel, estabelecendo claramente como deveriam aproximar-se do sagrado. De acordo com a lei estabelecida por Deus através de Moisés, a arca não deveria ser transportada dessa maneira, como se fosse uma carga comum ou um objeto ordinário, mas deveria ser carregada exclusivamente pelos levitas, os membros da tribo sacerdotal, que haviam sido designados e santificados para esse serviço sagrado, separados para a obra do Senhor, sobre seus ombros, utilizando varas especiais de madeira de acácia revestidas de ouro, as quais passavam através de anéis de ouro solidamente colocados nos lados da arca, permitindo que fosse transportada sem que ninguém tocasse diretamente o objeto sagrado, mantendo assim sua santidade e a distinção essencial entre o profano e o divino. Uzá era filho de Abinadab, o homem justo e temente a Deus em cuja casa a arca havia permanecido por um tempo considerável, protegendo-a de qualquer profanação. Cresceu em um ambiente onde a arca era uma presença constante, um objeto de veneração em sua própria casa,
o que talvez, paradoxalmente, tenha diminuído nele a sensação de temor reverente e a consciência de sua absoluta santidade, ao vê-la como parte de sua vida cotidiana. Junto com seu irmão Aió, Uzá foi designado para conduzir o carro que transportava a arca. Embora não fosse um sacerdote levita, sua proximidade prolongada com a arca lhe dava certa familiaridade, o que pode tê-lo levado a subestimar o perigo inerente ao tocar o objeto sagrado, acreditando talvez que sua proximidade lhe concedia certa licença ou compreensão especial. A procissão avançava com alegria e entusiasmo, um rio de pessoas celebrando o retorno do símbolo da presença de Deus a Jerusalém. De repente, os bois que puxavam o carro tropeçaram, possivelmente devido às irregularidades do terreno ou a um movimento inesperado, e a arca, que descansava de maneira instável sobre o carro por causa da desobediência inicial, balançou perigosamente, ameaçando cair no chão e ser profanada diante dos olhos de toda a multidão reunida. Instintivamente, Uzá, movido por uma profunda preocupação de que o objeto sagrado pudesse cair e ser danificado ou profanado, perdendo sua pureza e santidade, estendeu a mão com a urgência do momento, com a firme intenção de segurá-la, evitando a todo custo que tocasse o pó impuro do caminho, um ato que, aos seus olhos, parecia de extrema importância para proteger a integridade da arca e honrar a Deus. No mesmo instante, Uzá caiu morto. O júbilo da celebração paralisou abruptamente, dando lugar a um silêncio sepulcral e a uma atmosfera de temor e incredulidade que se espalhou pela multidão como uma onda expansiva. O rei Davi encheu-se de temor e indignação diante do ocorrido, lutando para compreender a razão por trás de uma reação divina tão severa. Como poderia Deus punir de maneira tão drástica uma ação que parecia motivada por uma boa intenção e o desejo de proteger o sagrado? No entanto, esse evento não foi simplesmente um castigo a uma boa intenção, mas uma manifestação solene da santidade inviolável de Deus e da importância fundamental da obediência a seus mandamentos, mesmo quando nossas intenções parecem nobres. O erro fundamental não foi a ação de Uzá em si, mas a desobediência inicial de Davi ao não seguir as instruções divinas para o transporte da arca. A cena foi impactante e deixou uma marca indelével na memória do povo de Israel. O corpo de Uzá jazia sem vida ao lado da arca, um sombrio lembrete das consequências da desobediência. O entusiasmo inicial transformou-se em terror e confusão, deixando a multidão questionando a natureza de Deus e a forma correta de aproximar-se do sagrado. Uzá, embora bem intencionado, ultrapassou um limite que nem mesmo os levitas ousariam transgredir sem a devida consagração e purificação, lembrando-nos que a familiaridade não deve nos levar à irreverência. Tocar a arca simbolizava colocar a mão humana, inerentemente imperfeita e finita, sobre o divino e infinito, quebrando a separação essencial entre o sagrado e o profano. A morte de Uzá levanta questões importantes e gerou diversas interpretações ao longo da história. Alguns teólogos e estudiosos da Bíblia acreditam que sua ação representou a tentativa humana de controlar o divino à nossa maneira, adaptando Deus à nossa lógica e expectativas, em vez de nos submetermos à sua vontade. Outros sugerem que Uzá, por ter estado tão próximo da arca por tanto tempo, perdeu o temor santo e a reverência que ela merecia, um alerta para nós sobre como tratamos o sagrado no cotidiano e a importância de não permitir que a familiaridade leve à irreverência. Há ainda quem pense que sua morte foi necessária para lembrar a Israel, e a nós hoje, que Deus não é um objeto cerimonial que podemos manipular à nossa conveniência, mas o Senhor soberano do universo, cujo poder e santidade são incomparáveis e incontroláveis. A tradição rabínica debate há séculos se Uzá mereceu morrer por sua ação ou se foi, em última instância, vítima da desobediência inicial de Davi ao não seguir as instruções divinas para o transporte da arca. Após a morte de Uzá, Davi, tomado pelo temor e reconsiderando profundamente suas ações, interrompeu a procissão e, com grande respeito e cautela, deixou a arca não em Jerusalém, como planejava, mas na casa de Obed-edom, um levita conhecido por sua fidelidade e temor de Deus. Surpreendentemente, em apenas 3 meses,
a casa de Obed-Edom foi abundantemente abençoada em todas as áreas de sua vida. Esse testemunho do favor divino levou Davi a refletir ainda mais sobre o ocorrido, buscando entender a vontade de Deus através de sua palavra. Ele estudou diligentemente a lei de Moisés, consultou os sacerdotes levitas sobre os procedimentos corretos e organizou uma nova procissão para transportar a arca até Jerusalém, desta vez seguindo estritamente as instruções divinas. Os levitas, devidamente consagrados e purificados, carregariam a arca sobre seus ombros usando as varas designadas, acompanhados de sacrifícios de animais em sinal de reverência e arrependimento, e cânticos de louvor a Deus elevando-se como uma oferta espiritual. O traslado foi finalmente bem sucedido, e a tragédia de Uzá serviu como um poderoso lembrete para toda a nação da importância fundamental da obediência à santidade de Deus e da necessidade de aproximarmos-nos dele da maneira que ele mesmo estabeleceu. A história de Uzá não é apenas um relato de um castigo divino, mas uma revelação profunda e instrutiva sobre a natureza santa de Deus e a necessidade de aproximarmos-nos dele com reverência, respeito e obediência. Ela nos ensina que existem limites sagrados que não devemos cruzar e que a obediência a Deus é sempre mais importante que nossas próprias intenções, por mais nobres que pareçam. Em um mundo que muitas vezes banaliza o espiritual e busca manipular a fé para seus próprios fins, essa história nos lembra a imensidão de Deus e a necessidade de um temor reverente em nosso relacionamento com Ele. Deus não é uma ferramenta para nossos planos, mas o Criador soberano do universo, que merece nossa adoração, nossa obediência e nosso reconhecimento humilde de sua santidade incomparável. Se esta história te fez refletir profundamente sobre seu próprio relacionamento com Deus e a maneira como você se aproxima do sagrado, convidamos você a dar um like se este vídeo foi uma bênção e trouxe uma nova perspectiva sobre este relato bíblico. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você acredita que também podem se beneficiar deste ensinamento profundo e de suas valiosas lições. Inscreva-se no Segredo de Deus para não perder futuras análises bíblicas e explorações das Escrituras que ajudarão você a crescer em sua fé e compreensão da Palavra de Deus. Deixe nos comentários suas ideias sobre o que aconteceu a Uzá e quais lições práticas podemos extrair deste relato para a nossa vida cotidiana. Adoraríamos ler suas opiniões e gerar uma conversa significativa sobre este importante passo. Lembre-se sempre, o divino não se controla, reverencia-se com humildade e obediência. Que sua fé seja baseada em um profundo respeito e um santo temor a Deus.